Lucas e o seu Evangelho. Texto áureo. Para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Lucas capítulo 1, versículo 4. Verdade aplicada. Em um tempo marcado pelo relativismo das muitas verdades, não basta estarmos informados. É preciso firmeza na certeza de que o plano de Deus é perfeito. Objetivos da lição: conhecer um pouco mais do autor do Evangelho de Lucas, revelar acerca das origens e os propósitos do Evangelho de Lucas e mostrar as características gerais do Evangelho de Lucas. Glossário. Incisiva, que vai diretamente ao ponto ou assunto sem usar rodeios. Direto, objetivo, decidido, firme. Minucioso, aquilo que é narrado com todos os detalhes. Núbio, que está preparado para casar. Texto de referência: Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Introdução. Nesse trimestre, estudaremos aspectos importantes do Evangelho de Lucas, uma obra literária digna de confiança, cheia de beleza e repleta de ensinos. Na lição de hoje, trataremos do autor e da sua obra em si. Capítulo 1. A pessoa de Lucas. Evidências antigas que datam a partir do século II demonstram que o terceiro livro do Novo Testamento foi escrito por Lucas. Embora o nome Lucas no grego seja Loucas, na verdade, este nome é de origem latina e trata-se de uma contração do nome Lucanus, e este nome significa aquele que dá a luz. 1.1 Lucas, o autor. Lucas é uma pessoa discreta no Novo Testamento, sendo citado 3 vezes, porém somente nos escritos paulinos. Colossenses 4,14, Filemon, versículo 24, e 2 Timóteo 4,11. Embora seu nome não apareça no Evangelho, a autoria de Lucas desta obra não deixa dúvidas. Desde a época da Igreja primitiva, se atribui a ele a autoria, ainda que a alta crítica tenha buscado desacreditar nisso, mas não tem sido argumentos convincentes e nem êxito nesse sentido. Acrescente-se a isso declarações de importantes escritores, grandes homens de Deus do passado, como Irineu, no século II, Eusébio de Cesareia, no século IV, e muitos outros. 1.2 Lucas, um grande colaborador. 3 atribuições são encontradas nas palavras do apóstolo Paulo acerca de Lucas, o seu colaborador. Primeiro, ele o vê como médico amado, em Colossenses 4,14. Depois aponta-o como um colaborador, em Filemon, versículo 24. E por último, como uma pessoa de grande solidariedade, em 2 Timóteo 4,11. Posto que fosse capaz de visitar e dar assistência a Paulo, que estava preso em Roma, numa ocasião de densas nuvens de perseguição que alcançava o cristianismo daquela época. Pois Paulo, o apóstolo dos gentios em Cristo, estava ali preso, aguardando a sua execução. 1.3 Lucas, um grande escritor. Sem dúvida, as obras de Lucas, que são o seu Evangelho e o livro de Atos, atestam a sua qualidade de escritor. Não é à toa que o Evangelho de Lucas se tornou aceito e popularizado em toda a igreja primitiva. O autor não era judeu,
e não pertenceu ao grupo dos 12 apóstolos. Era um homem culto, de origem pagã, muito provavelmente de Antioquia da Síria. Ainda que Lucas tenha consultado ao Evangelho de Marcos e o próprio Paulo, para que assim pudesse escrever a sua obra, fica claro que ele fez pesquisa in loco, ou seja, no próprio local, e consultou outras testemunhas, podendo dessa maneira adicionar material enriquecedor e diferente, tornando o seu evangelho único. Capítulo 2. Origens e propósito do evangelho. As questões que se seguem são apresentadas no tocante ao evangelho de Lucas. Elas trarão mais luz ao estudioso das Escrituras Sagradas, possibilitando uma visão geral dessa obra. 2.1. Data e local. O Evangelho de Lucas foi escrito depois do de Marcos e de Mateus. Não há consenso entre os comentaristas quanto à data, havendo diversas opiniões. Uma delas é que provavelmente tenha sido escrito entre o ano 62 e 64 depois de Cristo, considerando que Atos termina com o apóstolo Paulo ainda vivo. Mas quanto ao local onde Lucas escreveu sua obra, há 3 possíveis lugares: Antioquia da Síria, Roma ou Acaia. Porém, não há nada que prove acerca de quando e onde o Evangelho de Lucas foi escrito. 2.2. Destinatário. Tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos se destinam ao excelentíssimo Teófilo, Lucas 1.3 e Atos 1.1. Teófilo significa amigo de Deus, e o fato de ser tratado no superlativo grego kratistos, trata-se de uma pessoa muito excelente no mais alto grau secular. Lucas deixa claro que Teófilo já estava informado acerca de Jesus e da salvação que há nele. Lucas 1.4. Porém, um trabalho minucioso que abarca tudo desde o princípio foi desenvolvido como um documento a gerar a certeza das coisas, de que Teófilo já estava informado. Embora a obra tenha esse tom pessoal, ela também foi dirigida à cristandade em geral. 2.3. O propósito. O Evangelho de Lucas, em seu conteúdo, cumpre vários propósitos de modo simultâneo, mas o principal deles é encontrado no prólogo do mesmo. Trata-se de uma descrição pormenorizada da obra da salvação através de Jesus Cristo, dada através de ministros da palavra. Estes fatos foram detalhados e postos organizadamente desde o seu início para que não se assemelhasse aos contos do imaginário popular. São fatos verídicos dos quais os ministros da palavra e, é claro, também as demais testemunhas os corroboravam em sua veracidade. Neste evangelho, em Atos dos Apóstolos, encontramos o termo grego martis, testemunha, de onde vem a nossa palavra mártir, Lucas 24:48 e Atos 1:8. Dessa maneira, a nossa fé repousa sobre uma base segura e inabalável, a verdade. Capítulo 3. Características do Evangelho de Lucas. Lucas procura uma descrição confiável dos fatos da vida inicial e do ministério do Senhor Jesus em seu Evangelho. Em Atos, ele demonstra o testemunho e a doutrina do Senhor Jesus Cristo através dos apóstolos, principalmente Pedro e Paulo, tornando uma só obra, mas em 2 volumes. 3.1. O contexto histórico inicial do Evangelho. O contexto histórico apresentado pelo autor inicia-se no tempo de Herodes o Grande, e os fatos começam com a história de Zacarias, sacerdote do Senhor. Zacarias recebe uma mensagem de um anjo que sua esposa Isabel teria um filho. Fato notável, visto que ambos já eram avançados em idade. Lucas 1, versículos 5 ao 7. Também Maria, uma jovem núbio, recebeu a visita do anjo Gabriel, em Lucas 1, 26, anunciando-lhe o nascimento do Salvador.
ambos os bebês nascem e são motivo de grande alegria e esperança para o mundo. 3.2. Como Lucas apresenta Jesus? Logo de início, a pessoa central do Evangelho é apresentada, e seu nome é Jesus. Mas também será chamado de Filho do Altíssimo e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, conforme lemos em Lucas 1, versículo 31 ao 33. Ele é o Salvador, o Cristo, o Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 11. Talvez a declaração mais incisiva acerca da missão do Senhor Jesus seja esta. Em Lucas 19:10 encontramos: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pela quantidade de narrativas e parábolas encontradas no livro, o Senhor Jesus é identificado como o homem perfeito, o que tem a ver com o ideal grego, o público-alvo de Lucas. 3.3 Características especiais. Através da ótica de Lucas, somos capazes de ver Jesus, o Filho do Homem, interessado no indivíduo. Ele jamais desprezou as multidões, mas dá uma atenção especial ao indivíduo. Ele ama e veio salvar a todos, porém dá uma atenção distinta às crianças, às mulheres e aos necessitados. É digna de nota a ênfase dada sobre a pessoa do Espírito Santo desde o início de sua obra até o seu término. Embora seja um evangelho e não um salmo, há muita ênfase à oração e em várias ocasiões e circunstâncias. Por último, identificamos um tom de júbilo, ou seja, encontramos ao longo de suas linhas alegria, louvor, felicidade desde o começo até o fim. Conclusão. A obra de Lucas está entre os mais importantes escritos do mundo. É leitura obrigatória não só para os cristãos em geral, mas também para os eruditos. Através deste livro, compreendemos por que os cristãos se proliferaram no mundo, o amor sacrificial de Jesus e a ênfase na pessoa do Espírito Santo. Amém.